Bom, e sobre esses assuntos, a gente vai conversar agora com o professor de Economia do IBMEC São Paulo, Renato Veloni, que já está aqui comigo. Muito bom dia, Renato, bem-vindo aqui à nossa programação, sempre, ou seja, obrigado por ter aceito o nosso convite também para estar aqui logo cedinho com a gente. Imagina, é sempre um prazer, Débora. Bom dia, ouvintes. Vamos aqui comentar, então, mais um capítulo dessa grande novela. Pois é, né? Que, aliás, parece que ainda não tem previsão de o grande finale chegar tão próximo assim, Renato. Mas vamos começar, então, né, sobre esse acordo que os Estados Unidos faz agora, nesse momento. Primeiro de tudo, né, considerando o anúncio de que os Estados Unidos estudam cortar essas tarifas com a China. Não, deixa eu começar pelo Reino Unido, que é melhor antes de eu entrar, porque eu vou querer conversar contigo também sobre a China, professor. Não dá para poder a gente não falar sobre a expectativa do que a gente vai ter para esse final de semana. Mas falando um pouquinho agora antes sobre Reino Unido, né, primeiro. Bom, a gente tem um acordo com o Reino Unido prevendo facilitações alfandegárias. Isso, pelo menos, foi uma das coisas que já ficaram aparentemente acertadas, como a questão da compra, aumento de compra bovina pelo Reino Unido, né, a carne bovina americana, isenção para o aço e alumínio britânico, ao mesmo tempo a manutenção de 10% para as tarifas de veículos. Mas como que o senhor avalia o peso político, né, que esses setores têm dentro dessa estratégia de Donald Trump para poder trazer essa mensagem de tentar, que ele tenta agora enviar para o eleitorado dele, principalmente aqueles que estão mais ligados a esse setor industrial americano? O Trump atinge o objetivo dele nesse sentido? Olha, Débora, atinge parcialmente, né? Digo parcialmente porque é um acordo comercial e acordos comerciais, economicamente, são sempre bons, né? Então, se duas partes chegaram a um acordo, quer dizer, elas entenderam que vai ser melhor a vida com esse acordo do que sem ele, né? Então, é um acordo que ajuda economicamente. Agora, é preciso lembrar que, assim, é um acordo feito sobre setores que já tinham um arranjo e que já funcionavam, né? Depois o Trump chega bagunçando aí todo esse cenário, né? Colocando todas as tarifas, enfim, fazendo uma política comercial que coloca todos os países numa vala comum, né? Alguns até com taxação assim punitiva, mas então agora volta a se reajustar, né? Alguns setores que já estavam pacificados antes. Agora, os setores especificamente mencionados são importantes e trazem alguns recados, né? Então, aqui, uma preferência por apoiar principalmente o agronegócio, a pecuária dos Estados Unidos, né? A gente sabe que grande parte do eleitorado Trump é ali daquela região central, conservadora, que depende muito de exportações, de commodities e essa parte. Agora, a gente percebe também um interesse na parte industrial, um interesse muito grande na estratégia militar, né? Uhum. Isso é explícito, inclusive, no discurso, né, de Trump, quando a gente fala de garantir acessos a aço, a alumínio. É lógico que isso ajuda toda uma indústria nacional. Agora, há um interesse muito grande em ter acesso a esses produtos, principalmente pela estratégia militar, né? Como ele mesmo colocou, aço, né? O quanto que vai de aço na construção de um navio, de um porta-aviões, de um avião, enfim, tanques, máquinas bélicas e tudo isso. Então, dá para perceber uma movimentação assim que tem um quê de estratégia muito grande. Impressiona também o fato aí do acordo envolvendo a Boeing, né, 20 bilhões de contratos aí Uhum. com a Inglaterra. Isso também é interessante, porque a China já tinha cancelado contratos com a Boeing, né, trazendo aí as ações da Boeing para uma queda gigantesca. Então, ali dá para perceber que foi tratado especificamente dessa empresa, desses contratos, numa medida ali para contrabalancear. Então, percebemos que coisas estão acontecendo. Uhum. Agora, professor, apesar desse anúncio ter sido, né, fortemente, inclusive, comemorado, já anunciado até antecipadamente pelo próprio Trump nas redes sociais, depois ele foi nas redes sociais dizendo que fez um acordo
com o Reino Unido, que é ótimo para os nossos agricultores e pecuários. Ele foi para a rede social dele, né, e publicou isso depois do anúncio que foi feito ontem oficialmente. E toda essa comemoração que a gente teve, né, por parte dos Estados Unidos, com Donald Trump falando pelas redes sociais, anunciando previamente antes, cantando uma vitória ali nesse momento, inclusive, desse acordo, o fato é que, mesmo com toda essa comemoração, que, aliás, a gente já mostra agora aqui para vocês na tela essa publicação dele, né, em relação a esse acordo, que ele considerou como ótimo para agricultores e pecuários, diz que todos se beneficiam e que, assim, esses acordos devem ser. Apesar de tudo isso, toda essa comemoração, o próprio embaixador britânico, né, nos Estados Unidos, ele afirmou que o acordo ainda está longe da versão final. O Trump, mesmo na coletiva de imprensa, disse que ainda teria alguns ajustes durante o final de semana. O senhor vê esse tipo de antecipação como uma manobra política, talvez, para poder gerar mais confiança nos mercados? Ou isso pode, de alguma forma, também comprometer a credibilidade da diplomacia econômica americana em futuras negociações multilaterais? Porque anunciar um acordo que ainda tem detalhes a serem ajustados não é bem um acordo finalizado, né, professor? Pois é, diplomaticamente não segue muito aí a cartilha. Agora, essa é uma característica de negociação do Trump, né? Então, já desde o início, já desde o primeiro mandato, ele utiliza desses expedientes. Aliás, um belíssimo comunicador, né? Então, ele pega pequenas notícias ou possibilidades de um acordo e já sai noticiando e fazendo aquele alarde dele. Enfim, dessa parte não podemos reclamar. Como comunicador, ele acaba sendo muito eficiente. Agora, para aqueles agentes econômicos, né, que são pragmáticos, que estão, de fato, vendo o que de consistente tem naquelas notícias, sim, fica prejudicada a credibilidade. E quando eu digo prejudicado essa credibilidade, eu estou falando de volatilidade para os mercados que não conseguem projetar, né, o amanhã, empresas que não conseguem fazer o seu planejamento para o amanhã, e volatilidade é incerteza, é risco, é retração do empresário, é retração do consumidor. Inclusive, sobre essa retração, é importante comentar o índice, né? Temos, na semana passada saíram 2 índices de confiança do consumidor, um do Conference Board, um da Universidade de Michigan, e os dois, no Conference Board, o índice de confiança do consumidor está apresentando uma confiança semelhante ao que o consumidor americano tinha na pandemia, no auge da pandemia. Tá? O índice da Universidade de Michigan está colocando, ele chegou num patamar que só tivemos no consumidor americano no auge da crise do subprime. Algo também, né, algo sem precedentes. Então, qual é o ponto aqui? Quando o consumidor ele se sente retraído, são apenas expectativas de que o futuro será pior, mas o problema é que ele já começa a mudar os seus hábitos de consumo agora. Então, acaba sendo uma profecia que se autorrealiza. Isso é bastante conhecido na economia. Então, é preciso para a economia americana trazer notícias boas, todos os dias, para meio que compensar, né, mudar, inverter um pouquinho esse cenário, porque a gente sabe que se nada for feito para mudar as expectativas, aí a gente vai ter um problema bem mais sério e um problema real se esse consumidor continuar pautando aí as suas próximas decisões, pautando nessa incerteza, nessa volatilidade, nessa falta de planejamento, que, é claro, retrai toda uma economia. Professor, só para poder a gente finalizar nossa conversa, né, do jeito que quase eu comecei aqui, mas eu queria deixar a China para o final, porque afinal de contas a gente ainda vai ter nessas negociações nesse final de semana. E esse início dessas negociações oficiais com Pequim ocorre justamente em paralelo com uma disparada nas exportações chinesas. A gente até mostrou aqui um pouco antes o senhor entrar esses dados dessas exportações, que foram puxadas principalmente por causa de uma antecipação, né, de embarques, com o mundo inteiro tentando driblar nessa guerra tarifária. Que tipo de distorção esse comportamento agora cria na leitura dos dados da balança comercial da China e também como que isso pode influenciar a dinâmica dessas rodadas de negociações que vão se iniciar ainda oficialmente nesse final de semana lá na Suíça? Legal, Débora. Aqui, né, já era antecipado,
né, esse movimento de aumento de exportações da China e, por outro lado, importações dos Estados Unidos. Agora, a notícia é que essa antecipação de importações foi, inclusive, além, né, do que era já esperado. Então, era esperado que o movimento fosse forte, foi ainda maior. Quer dizer, coloca mais uma pressão na equipe negociadora de Trump. Então, essa negociação em específico com a China está sendo um tanto mais dura do que o mapeado, principalmente quando envolve direto Trump e Xi, tanto que a estratégia adotada agora foi levar para os seus negociadores, né, pessoas do governo do governo Trump e do governo chinês, para colocá-los ali num ambiente um pouquinho menos tenso para negociar. E veja a declaração, né? Eu acho que ela já diz muito. A declaração dizendo que, poxa, olha, as tarifas de 145 é o teto, não vai aumentar mais. Assim, isso é quase que uma não notícia, né? Aumentar mais do que isso já é um absurdo. E então isso reflete bastante o nível de tensão. As negociações não serão simples. Se com um grande parceiro de longa data, né, a Inglaterra, as negociações já têm essas tensões, um comemorando já a negociação fechada e o outro parceiro dizendo, olha, peraí, não é bem assim. Com a China vai ser muito mais tenso do que isso, então é uma novela que vai se desdobrar aí mais e vai ser bastante dura. Eu acho que é a mais importante para a gente continuar acompanhando e ela deve se desdobrar aí ao longo de pelo menos esse ano inteiro. Ainda que saia, na melhor das hipóteses, alguma negociação interessante já para essa semana, vai ser alguma negociação para alguns setores específicos. Não há dúvidas de que uma negociação de fato plena e que envolva a maior parte dos mercados, ela vai se arrastar aí por algum tempo. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas observações, né? Ótimos pontos levantados. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Conversamos com o professor de Economia do IBMEC em São Paulo, Renato Velloni. Sempre bem-vindo por aqui. Bom final de semana para você, professor. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom dia, bom final de semana a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.